Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto muito legal que eu acho que vai interessar principalmente aos pais, né? Que é sobre a volta às aulas, né? Como eu já cansei de dizer aqui, eu acho que todo mundo já tá até de saco cheio. Eu sou professora e eu quero dar algumas dicas para vocês em relação aos materiais escolares, né? Eu dei uma anotada aqui em algumas coisas para dar uma auxiliada em vocês. Eu sempre trabalhei em escola particular. Essa eu acho que é assim a pior de todas no sentido de material, tá? Então eu vou passar toda a minha experiência para vocês e também isso serve para escola pública também. Mas primordial, fundamental aqui é a escola particular, que eles têm um certo abuso assim, né, na hora de solicitar. Então vamos lá. O que não precisa levar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Materiais de higiene pessoal. Exemplo, papel higiênico, pasta de dente, nada de álcool, nada que seja relacionado à limpeza pessoal ou do ambiente escolar, desinfetante, álcool, etc. Não pode levar. Não pode levar, certo? Não é para levar. O que eu indico assim é levar a escova e a pasta de dente, mas eu vou ser bem sincera em relação à pasta de dente. As mães querem sempre levar o melhor, óbvio, então compra a pasta mais cara, não sei o que lá. E o que acontece? O seu filho não vai usar a sua pasta, somente a pasta de dente dele, que ele levou. A pasta de dente, o que nós fazemos? A gente abre uma pasta, até acabar aquela pasta, todos vão usar a mesma pasta. Ou seja, seu filho não vai usar aquela pasta em específico, né, que levou. Ele vai usar a pasta de outros amigos, assim como os outros amigos podem usar a pasta dele uma hora. Quando acaba o tubo de pasta, que nós pegamos outra pasta de dente e começamos de novo a usar até acabar. Certo? Então não se preocupe em levar a melhor marca. O que importa é escovar os dentes, certo? Por enquanto de materiais de higiene é isso. Não leve nada que pedir na lista, nesse sentido, tá bom? Não leve. Se a escola exigir, procure seus direitos. Não leve. Eu vou falar isso, mas assim, eu sei que ninguém vai gostar assim de escola, dono de escola, se for assistir, que é assim, não levar todo o material escolar que tá pedindo na lista. Eu vou explicar o porquê. Eu vou falar do sulfite, por exemplo. Eles pedem 500 folhas de sulfite, vamos supor, né? Eles sempre pedem uma quantidade alta. Primeiro, diretor de escola às vezes é meio sem noção, né? Coordenador também. Eles pegam essas folhas de sulfite para usar no escritório deles, né? Não compram, pegam do aluno para usar no escritório para poder fazer as impressões. Isso não pode, mas eu já vi acontecer, então toma cuidado. Outra coisa, tem aluno que não leva material escolar, não leva tudo que pede, tem aluno que não leva nada. Ou seja, esses 500 que foi pedido, claro que a criança não vai usar 500 folhas de sulfite no ano, não vai, não tem como, não existe. Então ele vai fazer o quê? A criança que não levou vai usar. Então por isso que pede sempre em grande quantidade, porque aquele que não levou vai usar o do seu filho. Então não leve sempre a metade. Pediu 500, leva 250, o que já é até muito, né? Se for preciso, vocês até contem o tanto de folha de sulfite que seu filho usa. Lembrando que o único que pode estar utilizando os sulfites do seu filho é o professor. Por quê? Porque ele vai fazer por exemplo, eu vou dar um desenho naquele dia para a criança. Então eu vou pegar uma folha de sulfite, vou desenhar, dependendo da escola, se ainda for retrô, né? Vai usar o mimeógrafo, então para mimeografar eu vou precisar daquela uma folha para poder fazer o desenho, né? Para poder passar no stencil, essas coisas. Ou vou mandar para Xerox, se tiver Xerox na escola, né? Vou copiar ou imprimir, tanto faz. Então eu posso estar usando essa folha, essa única folha, para poder estar fazendo o desenho de cópia, certo? Então eu posso estar usando para isso, certo? Tudo que for em relação ao aluno eu posso estar usando o material dele, certo?
Então não leva, gente, uma quantidade absurda dessa porque seu filho não vai usar, certo? Isso serve para outros tipos de materiais também, como papel cartão, cartolina, tudo que envolve papel assim, que for pedido em grande quantidade, não leve, porque vai ser usado por outra criança e até mesmo pela escola. A escola pode tá fazendo uso de papel crepom, como é que chama? De todos os papéis aí que existem. Pra quê? Numa decoração da escola, exemplo, festa junina, dia dos pais, dia das mães, então a escola pode sim estar utilizando esse tipo de material, tá bom? Porque está sendo feito para as crianças, certo? Então vamos deixar isso bem claro também. Quando for para uso das crianças, a escola pode mexer, mas quando for para uso pessoal da escola, não, certo? Então, outra coisa é você etiquetar todos os materiais do seu filho, tudo, inclusive os lápis. Lápis por lápis de cor, você comprou uma caixa de 36 cores, etiqueta, então, como fazia antigamente, você pega, raspa assim, lápis de madeira, né, e escreve o nome do seu filho. Porque se perder, ou algum amiguinho, caso já aconteceu, de pegar e levar pra casa, tem como saber que é do seu filho, certo? Mesmo porque a gente, como eu já disse, a gente quer sempre comprar o melhor pro filho e acaba que some, outra criança usa, e eu não acho isso certo. Eu acho que todas as mães, a partir do momento, principalmente de escola particular, que a mãe colocou o filho na escola, ela tem que comprar as coisas pro filho dela usar e não ter que ficar nas costas das outras crianças, que levou tudo certinho. Eu acho isso o fim, o absurdo. Mas às vezes, pra gente não deixar a criança sem atividade, isso, aquilo mesmo, principalmente criança pequena, né, a gente acaba dando. Eu sempre levava assim, o meu kit, vamos supor, eu levava a minha caixinha já com lápis usados, né, o que eu fazia? Eu pedia às vezes no final do ano pra mãe que quisesse deixar o que sobrasse do material escolar do filho dela, né, ao final do ano, se ela quisesse, ela doasse aquilo pra mim. Aí as mães que doavam, eu colocava, eu guardava tudo e deixava aquela caixa para as crianças que não tinham material. Então eu fazia isso, ou então eu comprava do meu próprio bolso para a criança poder estar utilizando, certo? Mas isso é opcional também, vai de escola, de professor para professor. Entrando nesse assunto, é você pedir também ao final do ano todo o material escolar do aluno, inclusive as folhas de sulfite. Você vai saber quanta sulfite o seu filho usou. Por exemplo, pediu 500. Ele não vai usar 500 folhas. Então você vê em casa quantas folhas ele usou, que vai chegar a pasta por mês ou por semestre, no final do ano. Então você numera todas as folhas e peça ao final do ano. A escola não vai querer te dar, mas é um direito seu, tá? E não se esqueça de, vamos supor, tirar umas 50 folhas, vai, que foi o que o professor utilizou ao decorrer do ano para poder estar resenhando a atividade da criança, para poder estar passando para eles, tá bom? Mas faça isso, gente, porque vocês vão ver o bafafá que vai ter na escola. Escuta, que eu já passei por isso. Como eu disse, questionar se tudo foi usado, né? Questionar se tudo foi usado, tipo massinha, giz de cera, lápis de cor, cola, que mais? Tesoura, tudo. Questionar se foi usado e querer sempre tudo no final do ano, tá? A não ser que você queira deixar lá doado para a escola, se a escola tiver esse cantinho aí, como eu fazia, né? Se o professor tal fizer. Geralmente no meio do ano, escola particular costuma pedir uma nova lista de materiais. Como assim? Eu acho isso um absurdo, porque se já foi pedido um valor exorbitante no começo, não há necessidade no meio do ano, a não ser que ele prove que realmente a criança está precisando daquele tipo de material. Ou seja, pode ser uma borracha, né? Pediu só uma, aí às vezes pode ter acabado, dependendo da série. Um lápis de cor, porque gasta bastante lápis de cor, giz de cera, principalmente criança de educação infantil, primeira e segunda série. Isso gasta bastante, gente. Mas assim, se ficar na escola o material da criança, você pede para olhar para ver como está o estado do material. Se for um material que a criança leva e traz todo dia para a escola, você mesmo pode estar olhando, verificando se há necessidade ou não do seu filho ter novo material que eles estão pedindo. Mas essa lista que eles pedem é com cartolina, sulfite, gente,
presta atenção, tá? Presta atenção no que você já levou no começo do ano. E você pode sim não querer levar novamente. É um direito seu. Vamos pro caso assim de mudar de escola, mas você estuda numa escola particular, você quer mudar de escola, você decidiu isso esse ano, certo? Só que você já pagou a rematrícula e talvez a primeira mensalidade, a apostila, essas coisas. O que fazer? É uma pergunta que muito complicada, porque geralmente quando isso acontece, as escolas não querem devolver o dinheiro. Não querem de forma alguma. Mas é lei, presta bem atenção, é lei que a escola te devolva todo o dinheiro desde que seu filho não tenha frequentado nenhuma aula ainda, certo? Ou seja, faça isso antes de começar o ano, antes de começar as aulas. A partir do momento que seu filho frequentou uma aula, aí ele já perde o direito, certo? Perde esse direito de estar requerindo o valor, certo? Porque ele começou, ele usou, ele frequentou, mesmo que seja uma aula. Então, faça isso antes de começar as aulas, tá bom? Mude de escola, requeira todo o seu dinheiro, documentação, mas sem que seu filho tenha frequentado a aula, certo? É um direito seu. Então, presta muita atenção, gente, em tudo que é pedido, porque nem tudo vai ser usado. Presta atenção em tudo, apostila, sei lá, gente, uniforme. Presta atenção em tudo, assim, porque tem escola que é meio sacana, assim. Eu já trabalhei em várias, então eu posso te dizer que em todas que eu trabalhei, sabe, fizeram esses tipos de coisas, assim, que eu acho absurdas. Eu questionava, mas quem sou eu, né, pra questionar? E tem pais que aceitam, então eu não podia muito fazer muita coisa, mas eu sempre tentava alertar, né, de alguma forma. Em reuniões assim, quando me deixavam sozinha, porque já sabia que eu era meio linguaruda, quando o diretor deixava eu sozinha na sala de aula com os pais, diretor ou coordenador, né, eu soltava assim já, né, eu falava a real. Mas geralmente, como sabiam já a minha forma de ser, então sempre as minhas reuniões sempre tinha uma coordenadora ou a própria diretora na sala de aula. Fazer o quê, né? A gente quer fazer o correto, mas às vezes não nos permitem, porque há outros fatores por trás, etc. Mas preste bem atenção, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido, assim, legal pra dar só uma base, assim, uma orientaçãozinha pra vocês do que pode, do que não pode, assim, tá? É coisa mínima, só o essencial do essencial do essencial, tá? Que eu tô querendo passar pra vocês. Espero que tenha sido de alguma utilidade, certo? Repassem esse vídeo para outras pessoas, para que eles fiquem sabendo também. E se vocês gostaram, curtam, comentem. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, só deixar aqui nas mensagens, tá bom? Que assim que der, eu respondo tudo pra vocês, tá? Obrigada por estar aqui me acompanhando mais uma vez e beijinho!